Volume 10, Capítulo 1, Atum Diamante Negro. Nome do personagem: Kaga Michio. Níveis atuais: Explorador nível 45. Herói nível 42. Mago nível 45. Monge nível 45. Apostador nível 8. Espadachim nível 28. Equipamento: Vara de oferendas. Capacete de couro endurecido. Alba. Luvas de couro endurecido. Botas de couro de dragão. Miçanga sacrificial. Por uma razão ou outra, depois de viver a vida indo aos labirintos por um tempo, ultimamente comecei a pensar que viver esse tipo de vida não é tão ruim quanto eu inicialmente pensei que seria. Na verdade, acho que é meio emocionante. Emocionante, mas também fatal ao mesmo tempo. Nos labirintos, você não pode baixar a guarda nem por um segundo. Se fizer isso, estará perdido. É por isso que não podemos nos dar ao luxo de começar a relaxar. Temos que estar constantemente atentos. Perder a concentração é inaceitável. Cada dia nos labirintos é emocionante. Normalmente você pensaria que eu não gostaria de sofrer com esse tipo de estímulo, mas honestamente não é tão ruim quanto parece. O segredo aqui é saber quando é hora de relaxar. Os labirintos em si são divididos em andares inferiores e superiores. Se você for para os andares superiores, os monstros lá serão mais fortes e muito mais perigosos, mas quando você descer para os andares inferiores, os inimigos lá serão mais fracos e a situação será relativamente mais segura. Você não será forçado por ninguém a continuar subindo os andares, então você é livre para ir para o andar que lhe for mais conveniente. Claro, a renda dos itens dos andares inferiores não será tão boa, mas pelo menos você poderá sair do labirinto quando quiser, enquanto cuida da segurança do seu grupo. Como eu disse, seria perigoso se você baixasse a guarda, mas isso não significa que você precise ficar tenso o tempo todo. Você precisa encontrar um andar que lhe ofereça um desafio real, mas não difícil o suficiente para fazer você sentir que sua vida está em perigo. Uma mistura de tensão moderada e desafio moderado é a melhor opção nos labirintos. E como você vai lutar neles? É claro que vai usar bastante o seu corpo. É muito trabalho físico, mas ainda seria um problema se você se exaurisse completamente antes do fim da batalha. Não importa o quão durão você seja, os labirintos são sempre os mais perigosos quando você se sente exausto. O mais desejável é o tipo de exercício leve que vai fazer você sentir que deu o seu melhor no final do dia. Aquele que vai te deixar com um tipo de exaustão saudável, em vez daquele que te deixa morto de cansaço do fundo do corpo. Uma quantidade moderada de exercício com a quantidade certa de tensão. Mesmo indo aos labirintos quase todos os dias, ainda não estou ficando entediado porque cada batalha que lutamos é diferente da anterior. Mas enquanto você continuar pensando assim, um dia sua vida estará em perigo. Então, quando as batalhas no labirinto terminarem, é melhor se comprometer com uma vida feliz de harém com garotas bonitas, como eu. Ao equilibrar essas duas coisas, cada dia pode ser revigorante e gratificante. Existe a possibilidade de que minha sensação de perigo e medo pela minha própria vida tenham sido paralisados, mas isso provavelmente se deve a todo o tempo que passei neste mundo até agora. Mas acho que está tudo bem. Afinal, é disso que se trata ser humano. Só preciso ter certeza de que não vou perder o senso de urgência e começar a ignorar os sinais de alerta que aparecem e as sirenes de alarme disparam. Bem, isso também pode ser resultado de eu pensar assim por causa de todo o tempo que passei na retaguarda, já que lutar na linha de frente é muito mais difícil. Mas, felizmente, temos a Roxane, e a julgar pela forma como ela continua a se esquivar dos ataques inimigos, não acho que ela terá muita dificuldade em lutar nos andares superiores. Em vez disso, acho que é possível que ela pense que isso é fácil demais para nós e que ela queira ir para andares mais altos, onde poderíamos nos envolver em algumas brigas de verdade. O que foi? Ah, não é nada. Eu só estava pensando se as batalhas atuais não estão sendo muito difíceis para vocês, já que lutam na linha de frente. Peço desculpas por envolvê-las na exploração do labirinto com tanta frequência.
Não, eu deveria ser a única a agradecer ao mestre por me permitir lutar em tantas batalhas gratificantes. Mesmo depois que a batalha terminou e todos os monstros foram derrotados, eu ainda estava olhando para Roxane, me distraindo com ela. Você está falando sério? Porque eu pensei que você pudesse estar ficando cansada disso, mas aparentemente os membros da vanguarda estão indo muito bem até agora. Míria, Vesta, as lutas atuais nos labirintos não são muito difíceis para vocês? Vamos lá, desço. Acho que tudo vai ficar bem por enquanto. Vesta diz que está tudo bem para ela. Ela também luta na vanguarda agora e, ao contrário de Roxane, recebe muitos ataques dos monstros, mas não sofre nenhum dano grave. Talvez seja porque ela é muito maior do que o resto de nós. Bem, isso não importa muito agora, não é? Ou melhor, posso simplesmente pensar que ela é tão resistente justamente por causa do seu tamanho grande. No momento, mesmo depois de ser atingida por monstros várias vezes, tudo o que precisa para recuperar totalmente sua saúde é um único uso do feitiço cura. É só isso. Quase não me lembro de ter precisado usar cura em Vesta mais de uma vez. Além disso, nunca testei quantas curas seriam necessárias para que eu recuperasse a saúde plena de um estado de quase morte, mas terei bastante tempo para descobrir mais sobre isso no futuro. Pensando nessas categorias, acho que quem tem mais dificuldade entre todos nós é a Míria. Ela não é tão evasiva quanto a Roxane, nem tão resistente quanto a Vesta, então até mesmo os ataques moderados dos monstros podem machucá-la bastante. Dito isso, viemos aqui para o 22º andar do labirinto da Floresta Ocidental em Zabir a pedido de Míria, porque foi ela quem quis que lutássemos contra Atum Diamante Negro, a variante chefe de andar do monstro Mabrion, para conseguir seu ingrediente raro item de drop. Considerando isso, Míria também não deve ter problemas aqui, já que ela mesma queria vir aqui. Shelry, como você está? Dei uma olhada na Shelry para ver como ela estava. Deixei-a por último porque, na maioria das vezes, ela também ficará na retaguarda. Bem, eu provavelmente diria que ela está na meia retaguarda, porque ela não está usando magia de cura, magia de ataque ou qualquer coisa do tipo. No mínimo, seu dever não é confrontar abertamente os monstros na linha de frente como as outras três. Seu papel é apunhalar os monstros por trás da vanguarda com sua lança. Nesse sentido, ela também pode ser chamada de membro da retaguarda. E que excelente membro da retaguarda ela é! Assim, ela não deve ser machucada por nenhum monstro por um bom tempo. Mesmo assim, se ainda for difícil para elas lutar contra os monstros dos labirintos, então acho que tem uma ideia do que fazer a respeito. Mais especificamente, um castigo na cama. Uma ideia bem legal, né? Eu sei, né? Graças à magia do mestre, os monstros estão sempre caindo bem rápido. Ainda estou um pouco confusa com a velocidade com que estamos limpando os andares superiores, mas não estou preocupada com as batalhas em si. Está tudo bem por enquanto. Recebi uma resposta satisfatória dela, então hoje à noite vou presenteá-la com algo legal. Também está bastante claro que a estratégia de tensão moderada e exercício moderado tem um efeito muito positivo nas garotas. Sim, todas elas devem ficar bem, desde que continuemos com essa estratégia. Ok, vamos passar para o próximo alvo. Por aqui, mestre. Seguimos a orientação de Roxane e, desta vez, nos deparamos com um grupo de 3 mabres. 3 membros do grupo imediatamente os atacaram de frente. Em um cenário com 3 oponentes, a batalha pode ser transformada em 3 séries de duelos 1 contra 1, e a área ao redor de Roxane se torna uma zona de defesa absoluta. Literalmente não há razão alguma para que um ataque de algo como Mabrion atinja Roxane quando ela é como uma senhora da guerra de um império em guerra. Viu? Agora, 2 mabres tentaram atacar Roxane ao mesmo tempo, mas ela desviou de um ataque e bloqueou o outro com seu escudo, evitando os dois. Às vezes, os monstros tentavam mudar de posição e atacá-la do outro lado, ou os dois tentavam atacar da esquerda e da direita ao mesmo tempo, mas mesmo assim, nenhum ataque tinha chance de atingir Roxane.
Quando os monstros tentam atacar dos dois lados ao mesmo tempo, Roxane geralmente acaba no meio deles como alvo, mas também pode-se dizer que, ao fazer isso, ela está contribuindo muito para a estabilidade do grupo. Enquanto ela permanecer no meio, a vanguarda não vai entrar em colapso tão cedo. Eu consegui, desço. Um dos Mabres caiu no chão após sucumbir à petrificação, o que significa que Miria conseguiu aplicá-la com sucesso. Ela também está se esforçando bastante. A espada que Miria está usando atualmente se chama Estoque da Petrificação. Ela tem a chance de petrificar qualquer alvo que for atingido por ela. Embora a chance de petrificação não seja tão grande, quando funciona, o efeito é exatamente o seguinte. Quando o monstro acaba petrificado, ele perde a capacidade de se mover e, quando isso acontece, até os monstros voadores caem no chão. É uma condição de status útil que torna a vitória em batalha muito mais fácil. Bem, mesmo quando os inimigos ficam petrificados, ainda tenho tempo suficiente para acabar com eles. Pelo menos isso eu ainda consigo fazer. Dito isso, acho que se pode dizer que meu grupo adquiriu bons equipamentos, e isso é um ótimo acréscimo à força do nosso grupo. Quando se trata da estoque de petrificação, prefiro que Miria empunhe, já que Roxane é mais focada em evasão do que em poder ofensivo, e como Vesta usa uma espada de duas mãos, a estoco, uma espada de uma mão, não seria uma boa opção para ela. Pelo processo de eliminação, Miria tem a maior compatibilidade para empunhá-la. Ela também tem a classe guerreira equipada no momento, porque estou tentando fazer com que ela adquira a classe assassina. Como a classe assassina vem junto com a habilidade que aumenta a probabilidade de infligir status anormais aos inimigos, ela será imensamente compatível com a estoque de petrificação e o status de petrificação que ela inflige. E então, a última membro do meu grupo é Vesta, cujo tamanho enorme me dá uma sensação de estabilidade incrível. Ela pode não ser a mais falante, e tanto sua atitude quanto seus comentários são calmos e serenos, mas, por si só, com seu tamanho, apenas sua presença em silêncio foi suficiente para infligir a sensação de intimidação aos Mabres contra os quais lutávamos. É bom que ela seja tão grande. Tudo bem. Enquanto Vesta e Roxane trabalhavam para estabilizar a linha de frente, eu me certifiquei de derrotar todos os Mabres com minha magia. Neste andar, ainda não temos problemas para lidar com eles. Aqui, desço. No entanto, os olhos de Miria estão fixos exclusivamente na massa branca que sobrou depois de derrotarmos todos os Mabres. Com olhos brilhantes, não, radiantes, nublados pelo apetite, ela pegou a carne branca do peixe inteiro e a entregou a mim cuidadosamente. Parece que, para ela, conseguir o peixe inteiro de Mabres é ainda mais importante do que a dificuldade dos labirintos. Obrigado. Vamos deixar assim por hoje? Podemos grelhar este peixe inteiro para o jantar hoje à noite. Sim, desço. Ou pode ficar igualmente delicioso se o fervermos. Sim, desço. Alternativamente, podemos simplesmente fritá-lo. Sim, desço. Também prepararei as claras, então faça algo com elas também. Faça isso, desço. Depois de sair do labirinto, as únicas coisas que importam para mim são comer bem, sentir prazer e dormir bem. Essa parte do meio pode estar causando desconforto para Roxane e as outras garotas, mas, mesmo assim, estou tentando não pensar tanto nisso. Afinal, buscar prazer também faz parte do ser humano. Depois de nos refrescarmos, entramos no labirinto novamente no dia seguinte. Há uma porta ali. Acho que nunca passamos por aqui antes. Enquanto explorávamos o labirinto, encontramos uma porta. Isso só pode significar uma coisa. Eu disse a Roxane para ir em frente e a seguimos. No momento, a exploração está basicamente sob a responsabilidade da Roxane, e vamos simplesmente aonde ela nos levar. Enquanto continuarmos assim, tudo ficará bem. Miria também não deve ficar insatisfeita com os resultados da nossa exploração e caça aos monstros, pelo menos por enquanto. Tudo o que me resta fazer é garantir que dure o máximo possível. Ah! Uma sala de chefe? Parece que sim. Depois de passar pela porta atrás de Roxane, nos encontramos em uma sala com 2 pares de portas.
uma por onde acabamos de entrar e outra na extremidade oposta. Essa é uma característica marcante da sala de espera. Depois de passarmos por aquela outra porta, chegaremos à sala do chefe. A variante chefe de andar de Mabrion é um Atum Diamante Negro, e como já lutamos contra ele, não há necessidade de Shelry nos dar instruções sobre ele. Simplesmente equipei minha Durandal e me preparei para entrar na sala do chefe. Depois de lançar redução de resistência de status anormal no Atum Diamante Negro, enfrento o Mabrion que o acompanha, já que reduzir o número de inimigos primeiro é a estratégia mais eficaz. Consegui, desço. Mais ou menos no mesmo momento em que derrotei o Mabrion, Miriam conseguiu infligir petrificação no Atum Diamante Negro e ele caiu no chão, efetivamente encerrando a batalha contra o chefe. Era exatamente isso que eu queria alcançar, reduzindo os números do inimigo primeiro. Bem, dito isso, acho que é seguro dizer que não teremos problemas nem mesmo contra os chefes de andar do 22º andar. A petrificação pode não ocorrer sempre, mas enquanto Roxane estiver na frente do chefe de andar, isso não será um grande problema. Teremos que repetir essa batalha contra o chefe muitas vezes, porque Miriam só ficará satisfeita quando finalmente conseguirmos um drop raro do Atum Diamante Negro. Dito isso, do jeito que estamos atualmente, não devemos ter problemas com isso. 1. Você já desafiou o Atum Diamante Negro muitas vezes, certo, mestre? Quando saímos da sala do chefe e chegamos ao 23º andar, Shelry me fez essa pergunta. Quando olhei para Miriam, ela ainda me olhava com olhos esperançosos, então é claro que não tenho outra opção senão dizer não. Eu acho que sim. Nesse caso, acho que ainda pode ser um pouco difícil para nós irmos até o 23º andar do labirinto de Nordcell, mas devemos conseguir lidar com o 22º andar. Parece que esse é o caso, mas não sei bem ao certo. Imediatamente, partimos do local onde estávamos para o 22º andar, indo para o local mais próximo da sala do chefe. Não há ninguém no 22º andar do labirinto da Floresta Ocidental, perto de Zabir, então seria bom irmos para a sala de espera em frente à sala do chefe usando o portal, mas, por outro lado, tal descuido pode facilmente levar à nossa morte. Como sempre, nossa segurança é a prioridade número 1. Se derrotarmos os Mabres ao longo do caminho, poderemos ganhar mais alguns peixes inteiros. Mas como não tenho a classe cozinheiro equipada, não tenho nenhuma expectativa sobre isso. Agora, vamos ver quantas repetições serão necessárias para que o Atum Diamante Negro drope seu item de drop raro. Nas primeiras rodadas, não vou equipar cozinheiro para ver como vamos nos sair, e se der errado, vou equipar cozinheiro e torcer para que ele me ajude a terminar a tarefa muito mais rápido. Desta vez, terminar o mais rápido possível não é meu objetivo, então não ter a classe cozinheiro equipada está ótimo. Não quero estragar a surpresa da Miriam, fazendo-a pensar que obter itens raros dos chefes de andar é uma tarefa fácil. Ela precisa entender que conseguir itens raros é um trabalho árduo, porque, caso contrário, vai ficar pedindo itens raros sem parar. Dito isso, acho que pode ser um pouco difícil demais, hein? Depois de umas 10 repetições da batalha contra o chefe, o Atum Diamante Negro ainda não havia dropado seu drop raro. Eu entenderia se fossem 2 ou 3, mas não é bastante? Se tivermos sorte, podemos conseguir isso em breve, mas nem eu esperava que fosse tão ruim. Vamos lá, desço. Shelry e Miriam me respondem. Por exemplo, mesmo que a probabilidade de obter o drop raro seja de 1 em 10, isso não significa necessariamente que você obterá o drop raro uma vez a cada 10 vezes. Era isso que a Shelry estava tentando dizer? Dito isso, talvez esteja na hora da sorte virar e nos dar o que queríamos? Ao mesmo tempo, também percebi que dizer a Miriam que é difícil conseguir um drop raro de um chefe de andar é praticamente inútil. Isso mesmo. O drop raro não é a única coisa que Miriam quer aqui. Miriam quer continuar lutando contra o Atum Diamante Negro, porque acha a batalha contra ele divertida. É o oposto daquele ditado. Odeie o padre, e você odiará suas vestes. Miriam gosta do drop deixado pelo Atum Diamante Negro, e por isso ela também gosta do próprio Atum Diamante Negro, o que é duplamente verdadeiro para ela, já que é um monstro do tipo peixe. E, além disso,
mesmo que lutar contra ele normalmente seja difícil, sempre há uma chance de ele ficar petrificado. Nesse sentido, deve ser muito divertido para ela. E mesmo que o que vamos pegar não seja um atum gordo, ainda vamos colocar as mãos no atum magro, que também será delicioso. Mesmo depois de 10 tentativas frustradas, Miriam ainda não demonstra nenhum sinal de desgosto no rosto. Ela ainda parece estar cheia de motivação. Tenho certeza de que ela estará disposta a desafiar o atum diamante negro quantas vezes for necessário. Eu deveria adicionar cozinheiro às minhas classes ativas e terminar a tarefa o mais rápido possível. Então, me livrei da classe mago, a substituí por cozinheiro e comecei a desafiar o chefe de andar mais uma vez. Não estou usando nenhuma magia contra este chefe de andar em particular, por isso a classe mago não é necessária. Preciso dela quando luto contra grupos de mabres enquanto estou farmando o peixe inteiro, mas não agora. E quando estou usando magia, não vou usar corte, então durante os encontros regulares não preciso usar a classe espadachim. De qualquer forma, não importa agora. Agora que estou removendo a classe mago, posso usar a habilidade da classe espadachim, corte, para atacar os monstros, mas mesmo que eu não use corte, isso não vai estender muito o tempo das batalhas. E se o tempo das batalhas for estendido, tenho quase certeza de que Miriam poderá ajudar com seu estoque de petrificação. Desta vez, graças ao meu uso da habilidade corte, conseguimos derrotar o chefe antes mesmo que Miriam conseguisse ativar a petrificação com seus ataques. Ele se transformou em uma nuvem de fumaça e desapareceu. Atum gordo, desço. Miriam exclama e pula no item que dropou. Seu movimento era mais rápido do que o de qualquer monstro que eu já vi. Será que apareceu justamente porque eu equipei a classe cozinheiro? Tenho certeza de que deve ser coincidência, mas mesmo assim, obtê-lo é definitivamente um grande feito. Bom para você, Miriam. Sim, desço. A Miriam me entrega o atum gordo e o peixe inteiro. Que bom que conseguimos pegar os 2 drops. Aliás, quando exatamente ela conseguiu pegar o drop do Mabrion? Não me diga. Ela fez isso enquanto todos cercavam o chefe de andar? Não, não pode ser isso, certo? Sim, não tem como a Miriam pular a batalha contra o atum diamante negro, seu chefe de andar favorito. Roxane definitivamente não permitiria. Provavelmente ela o teria protegido quando o chefe caiu e desapareceu na fumaça. E quando ele desapareceu, dropando um atum gordo, ela também deve ter pegado o peixe inteiro. Esta parece ser a resposta mais provável, já que ela realmente é mais rápida do que qualquer monstro. Pensando bem, quem ensinou a Miriam a palavra em atum gordo? Ela aprendeu antes mesmo de o perceber. Como eu imaginava, ela aprende palavras relacionadas a peixes rapidamente. Teremos atum gordo no jantar de amanhã. A Miriam vai cozinhar. Sim, desço. Falando em atum gordo, ele tem uma cor vermelho vivo semelhante à da carne vermelha, mas na verdade é um pouco mais claro. Não posso ter certeza agora, enquanto estamos no labirinto, mas, visto a luz do sol, ele deve ter uma cor rosada semelhante à de um atum comum. Certamente parece delicioso, mas provavelmente não pode ser usado para sashimi, já que aparentemente não há costume de fazê-lo neste mundo. Com exceção do sal kobold, nem tenho certeza se você deve comer ingredientes crus encontrados nos labirintos. Bem, não importa. Não vamos fazer nada perigoso e ficar longe de qualquer ameaça em potencial. No entanto, imagino o que teria acontecido se eu sussurrasse no ouvido da Miriam que essas coisas também podem ser comidas cruas. Seria um experimento humano? Então não vamos por esse caminho. Tenho que me conformar em não comer molho de soja também. Mas você sabe. Isso vai ser o suficiente para todos? Mesmo que não seja, será só uma questão de dividir tudo igualmente entre nós 5. Na pior das hipóteses, deve ser o suficiente para um prato só para nós. Miriam continua sem palavras. Ela nem confirmou se essa quantidade de peixe vai ser suficiente para nós. Pessoalmente, não acho que seja suficiente, mas talvez eu esteja exigindo demais?
Comemos carne branca ontem e estamos comendo peixe inteiro como refeição comemorativa sempre que avançamos para outro andar do labirinto. No entanto, sinto que já esteve na nossa mesa muitas vezes. Esta será a nossa primeira vez comendo um atum gordo, então acho que a Miriam vai querer comer bastante. Eu também quero comer bastante, mas se não comermos o suficiente, a Miriam vai simplesmente comer demais, sem deixar nada para o resto de nós. Acho que seria melhor se tivéssemos um segundo, afinal. Sim, isso pode ser preferível. Roxane respondeu como representante do grupo. Parece que tanto ela quanto as outras não querem que a quantidade de comida na nossa mesa seja reduzida. Ainda temos algum tempo, então podemos tentar lutar contra o chefe de andar mais algumas vezes. Vamos lá? Depois de sair do 23º andar depois de entrar uma vez, imediatamente voltamos com um caminhante de masmorra para repetir a batalha contra o chefe de andar mais algumas vezes. Mais uma vez, aplico redução de resistência a status anormal no atum diamante negro e deixo isso para as garotas enquanto eu mesmo vou enfrentar o extra que foi invocado junto com ele. Desafiarei o chefe de andar também, mas só depois de lidar com o pequeno. Não estou fugindo da luta contra o chefe. Isso é uma estratégia. Você tem que dividir e conquistar, separando o inimigo mais forte do mais fraco para que ele possa ser eliminado adequadamente. Desta vez, o inimigo que apareceu ao lado do chefe foi Mabrion. Como Vesta cuidaria dele pela frente, assumi a responsabilidade de atacá-lo furtivamente com a Durandal pelas costas. Isso não é covardia nenhuma. Faz parte da minha estratégia. A vanguarda confiável mantém os inimigos ocupados na frente, e a retaguarda cuida deles na retaguarda. É algo natural de se fazer no calor da batalha. Vesta é o escudo principal do nosso grupo. Quando estiver conosco, ela concentrará todos os ataques do monstro nela mesma, permitindo que nos concentremos em atacar sem preocupações. A única coisa com que preciso me preocupar agora são os movimentos das nadadeiras caudais do Mabrion, já que às vezes eles também atacam com elas. Uma tática tão covarde, tão apropriada para um monstro. Enquanto eu acertava o Mabrion com um corte, ouvi um som atrás de mim. Consegui, desço. Enquanto eu me perguntava o que tinha acontecido, o atum diamante negro caiu no chão, petrificado. Parece que a Miriam conseguiu ativar a petrificação antes que eu pudesse entrar na batalha contra o chefe de verdade. Agora não terei que lutar contra ele sozinho. Não é covardia da minha parte. É um elemento da minha estratégia. Agora que ele foi petrificado, podemos neutralizá-lo com um único golpe, e isso é sempre preferível com chefes de andar fortes. Vamos entrar então. Não, está tudo bem. Como o chefe de andar foi neutralizado com sucesso, Roxane e as outras queriam correr, mas eu as impedi. Não demora muito para me livrar do inimigo normal que não são chefes de andar. Com meu próximo ataque, consegui derrubar Mabrion. Depois de lidar com ele, fui em direção ao atum diamante negro. Peixe inteiro, desço. Mabrion parece ter dropado o peixe inteiro quando foi eliminado. Eu queria que Miriam esperasse para coletar os itens de drop. Ele veio de lá? Bom, só preciso fazer o meu melhor para acabar logo com isso aqui. Fiquei em pé bem acima do atum diamante negro e pressionei Durandal contra ele. Quando ele está petrificado e não consegue se mover, parece apenas um atum gigante, e isso, sinceramente, me deixa um pouco inquieto. Ergui minha espada no ar e a desci sobre o atum diamante negro com um movimento de pistão. Continuo cravando no atum como um pistão. Para cima e para baixo. Repetidamente. Intensamente. Violentamente. Minha paixão continua a crescer. Que tal, hein? Que tal? O atum fica ali, como um peixe morto, sem responder. O pistão é quem fala. Ops! Quando acabei de movimentar a Durandal, ouvi o som dela batendo no chão de pedra. Será que finalmente consegui derrotá-lo? Agora que a batalha acabou, eu realmente não sinto mais nada. Nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum senso de identidade. Todas as minhas segundas intenções também se foram.
o atum diamante negro desaparece em uma nuvem de fumaça, deixando seus itens de drop para trás. Atum gordo, desço. Miriam pulou entre os itens de drop e me trouxe o atum gordo e o peixe inteiro num piscar de olhos. Ela foi tão rápida quanto da última vez, provavelmente porque queria ter certeza de que não perderia nenhum deles. Recebi-os prontamente e os coloquei na minha caixa de itens. Então, agora que colocamos as mãos em um segundo atum gordo, isso significa que é o fim da rotina do atum diamante negro? Olhei para Miriam para ver qual seria sua reação, e ela parecia feliz o suficiente depois de pegar aquele atum gordo, então talvez seja uma boa ideia deixar o labirinto agora que ela está animada? Certo. Com isso, o jantar de amanhã estará completo. Consegui, desço. Quando eu estava prestes a terminar a frase, Miriam gritou de alegria. Será que o que eu disse não a atingiu? Enquanto eu pensava nisso, Miriam começou a trotar. O que houve, Miriam? Cristal mágico, desço. Parece que também obtivemos outro cristal mágico. Ou melhor, Miriam encontrou novamente para nós, já que ela é a única que consegue. Conseguir o peixe é importante para ela, mas encontrar os cristais mágicos vem logo em seguida. O 22º andar do labirinto da Floresta Ocidental próximo a Zabir não é um local muito popular para visitar, então é natural que poucas pessoas venham aqui para pegar os cristais mágicos. Será que conseguiríamos colocar as mãos em muitos deles repetindo a batalha contra o chefe de andar aqui? Porque seria ótimo se fosse o caso. Se Miriam não o tivesse visto agora, teríamos perdido e o próximo grupo que viesse aqui o teria reivindicado. Ótimo trabalho, Miriam. E então, ainda estamos bem com o horário? Vamos ver. Acho que o sol já deve estar nascendo. Então vamos deixar o labirinto aqui e ir para o labirinto de Curatar depois do café da manhã. Entendido. Depois de perguntar a Roxane que horas eram, decidi encerrar a exploração deste labirinto por enquanto. Deixamos então o labirinto da Floresta Ocidental e chegamos à Guilda dos Aventureiros em Curatar. Compramos alguns ingredientes, voltamos para casa para tomar café da manhã e, em seguida, partimos para o 22º andar do labirinto de Curatar com o mapa em mãos. Como é, Roxane? Tem alguém por aqui? Existem, mas felizmente não são muitos. Acho que não devemos ter problemas para caçar aqui. Bem, a coisa mais problemática neste andar definitivamente será a sala do chefe. O chefe de andar no 22º andar do labirinto de Curatar é a concha de ostra. Um dos itens que ele dropa é a salva, que Vesta precisa comer a cada poucos dias, então tenho certeza de que voltaremos aqui muitas vezes em breve. A verdadeira questão será quanto tempo teremos que esperar pela nossa vez antes de entrar na sala do chefe. Se houver muita gente desafiando o chefe antes de nós, talvez seja melhor pedir a Shelry para encontrar um lugar diferente para onde possamos ir. Mas se pudéssemos ir lá facilmente, então teríamos uma batalha de chefe de andar no labirinto de Curatar para Vesta e uma batalha de chefe de andar no labirinto da Floresta Ocidental perto de Zabir para Miriam, e ambas estariam no 22º andar desses labirintos. Em termos de experiência obtida ao eliminá-los, os monstros dos andares superiores valem mais a pena do que os dos andares inferiores, então vai ficar tudo bem. Talvez seja bom dizer a Shelry para começar a procurar um labirinto onde as conchas de moluscos sejam o principal inimigo no 22º andar. Prossegui em direção à sala do chefe sob a orientação de Roxane. Chegamos à sala de espera e, felizmente para nós, não havia ninguém lá. Enquanto eu segurava Durandal, a porta da sala do chefe se abriu imediatamente, então não parece que havia alguém lutando contra o chefe naquele momento. Entramos na sala do chefe, enquanto eu me pergunto se isso será suficiente. Não. Pensando bem, não precisamos vir aqui durante o dia para pegar salva. Talvez seja melhor virmos cedo, quando tem pouca gente por perto. Assim, nunca mais precisaremos nos preocupar com muita gente na frente da sala do chefe. Por experiência própria, já sei que mesmo no 21º andar dos labirintos costuma haver pouca gente lá de manhã cedo. É por isso também que acho que o 22º andar também não estará muito lotado.
É por isso que não há absolutamente nenhum motivo para termos medo. Aparentemente, eu estava me preocupando com isso à toa. Ou melhor, ninguém comentou quando eu disse que poderíamos estar com dificuldades para acessar a sala do chefe, então talvez tenha havido um pequeno problema de comunicação? Se sim, isso me deixa deprimido. Deixe-me me livrar desse sentimento de depressão lutando com o chefe do andar. Aplico redução de resistência a status anormal na concha de ostra e sigo em frente para lutar contra o arbusto Ruby que apareceu ao lado dela enquanto inicio o festival sangrento. A chefe é a próxima. Esta noite, Durandal está especialmente sedenta por sangue. Consegui, desço. Enquanto eu pensava nisso, Mira conseguiu ativar a petrificação mais uma vez. Considere-se sortudo, monstro, mas isso não muda o fato de que você será morto pela minha Durandal do mesmo jeito. Bem, a concha de ostra é um molusco gigante, então, mesmo que Miriam tenha conseguido petrificá-la, não foi imediatamente perceptível. Nossa única indicação foi que ela parou de se mover. E como ela não está se movendo, é um sinal claro para mim de que posso começar a cortá-la. Assim que comecei a fazer isso, ela desapareceu rapidamente, virando fumaça. Vá em frente e fique com ela, Vesta. Claro. Muito obrigada, mestre. A única coisa que o chefe dropou foi a salva. Eu não tinha a classe cozinheiro equipada, então não dropou nenhuma ostra. Você tem salvas suficientes por enquanto? Sim, eu ainda devo ter uma quantidade considerável delas. Então não precisamos sair por aí coletando mais delas. Não, acredito que seja mais do que suficiente para durar um tempo. Vesta ainda parece ter uma boa quantidade de salva sobrando. Agora sei que ela não precisará aguentar mais quando finalmente ficar sem. Dito isso, ela ainda deve tomar cuidado com a quantidade que consome de uma vez, mesmo que seja só o começo. Vamos ver. Sim, acho que não precisaremos mais sair por aí para buscá-la. Por algum motivo, Roxane interrompeu nossa conversa. Parece que sim. Desta vez tivemos sorte de não haver pessoas por perto, mas se vamos repetir as batalhas contra os chefes de andar muitas vezes, com certeza vamos esbarrar com alguns deles eventualmente. Ah, entendi. Ela provavelmente estava pensando que eu estava ficando preocupado com o quão lotada a sala de espera ficaria se continuássemos a farmar o chefe de andar aqui no 22º andar. É exatamente por isso que eu não queria me envolver em nenhuma disputa. Além disso, eu também sei que o desejo da Roxane é lutar contra os inimigos dos andares superiores. Devo avaliá-la como confiável? Bem, faz pouco tempo que entramos no labirinto, e nunca ouvi falar de um grupo formado por plebeus que tenha conseguido chegar ao 23º andar tão rápido. Os andares do 1º ao 11º são considerados para iniciantes, e os do 12º ao 22º são considerados para aqueles que são apenas um pouco melhores que iniciantes. Os andares do 23º em diante são considerados para aventureiros intermediários, então me pergunto se vamos manter o ritmo atual. Pessoalmente, acho que seria bom desafiarmos o chefe do andar aqui no 22º andar muitas vezes, e se não vamos ter dificuldades, então podemos muito bem ir e prosseguir para o 23º andar. Quando olhei para Shelry novamente, ela compartilhou sua própria teoria conosco, mas eu nunca teria imaginado que Shelry, de todas as pessoas, seria a favor de farmar o chefe de andar no 22º andar do labirinto de Curatar. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. A julgar pelas respostas delas, essas duas não devem ter pensado muito sobre esse assunto. Isso mesmo. Devemos ficar bem no 23º andar. Para ser sincero, eu também não pensei nisso, mas vamos fingir que pensei. O monstro nativo do 23º andar do labirinto de Curatar é o Gumi Slime. Mesmo usando magia de terra, não é resistente a ela, e também não é resistente a nenhum outro tipo de magia. Mais uma vez recebi um resumo de Shelry. Gumi Slime, hein? Que nostalgia! Se você já lutou contra eles, então deveria saber que mesmo se você os atacasse com uma espada ou uma lança, é bastante difícil perfurá-los com ataques físicos.
E se acontecer de ele comer alguém e você o atacar com algo que não seja magia, a pessoa que foi comida também sofrerá dano. E a pessoa comida vai derreter. Sim, é isso que acontece se você for completamente devorado por um Gumi Slime. Ele precisa ser derrotado antes de te digerir completamente se você não quiser morrer. Gumi Slime foi um dos primeiros monstros contra os quais lutei quando cheguei a este mundo, e Durandal era minha única arma. Se me perguntassem sobre ele agora, eu ainda diria que é um monstro bem problemático. E agora que ele vai aparecer no 23º andar, com certeza será mais forte do que o que enfrentei antes. Mesmo que não seja um monstro que apareça no primeiro andar, ainda é possível que eles apareçam fora do labirinto? Se aparecerem nos primeiros andares, existe a possibilidade de que os monstros apareçam perto de assentamentos humanos. No entanto, se houver muitas pessoas por perto, eles geralmente não tentam se aventurar muito longe do local de sua aparição e não atacam as pessoas agressivamente. O mesmo pode ser dito sobre os monstros entre o 12º e o 22º andar. Monstros que estão no 23º andar e acima também podem aparecer fora do labirinto e, quando isso acontece, podem viajar longas distâncias em busca de comida e também podem atacar as pessoas agressivamente. Ou é esse o caso? Eu entendo que as pessoas não gostariam de viver em um lugar onde o labirinto fosse criado e continuasse existindo, mas, nesse caso, como o labirinto que permanece em um local inabitável se alimenta, e como? A resposta é óbvia. Tais labirintos inevitavelmente recorreriam a monstros mais fortes para fora do labirinto para atacar humanos. O Gumi Slime contra o qual lutei no caminho para Veio deve ter vindo de algum lugar distante. Eu o achava irritante na época, mas saber que não é tão incomum me faz sentir um pouco melhor. Além disso, os monstros do 23º andar em diante começarão a usar magia de área de efeito, o que pode ser difícil de desviar, e eles provavelmente não cairão com apenas 1 ou 2 golpes. Shelry disse algumas palavras realmente ameaçadoras. Magia de área de efeito, hein? Bem, eu uso tempestade de fogo com bastante frequência, então acho que os monstros vão começar a fazer o mesmo de agora em diante. E já que isso é algo que nem mesmo Roxane conseguiria evitar, então essas são notícias realmente terríveis. Além disso, o que Shelry quis dizer ao afirmar que os andares do 23º em diante são considerados os de aventureiros intermediários? Que se não tomarmos cuidado e ficarmos em guarda, seremos destruídos. Vamos ficar bem? Se for o mestre, então não teremos problemas. Ainda tenho minhas próprias preocupações, mas como disse antes, já que conseguimos lidar com o chefe de andar no 22º andar sem problemas, então também devemos conseguir lidar com o 23º andar. Vamos lá, desço. Acho que ficaremos bem. Se Shelry diz que devemos ficar bem, então provavelmente é verdade. Definitivamente não vamos nos deixar matar com apenas um tiro, certo? E se existe essa possibilidade, acho que deveria haver mais avisos sobre isso. Não só Shelry, mas também a guilda dos aventureiros deveria chamar mais atenção para essas questões. Por exemplo, eles poderiam publicar algo como as taxas de mortalidade entre o 22º e o 23º andares para alertar sobre esse problema. Shelry deve ter dito isso porque ela queria que eu me acalmasse um pouco e não pensasse tanto no labirinto. Pelas minhas próprias experiências, o dano que recebemos dos monstros no 22º andar nem foi tão fatal. Como esperado, subir apenas um andar não significa que os inimigos serão capazes de nos matar de repente com um único golpe. Mesmo que haja uma diferença no poder dos ataques físicos e na magia de área de efeito, se estivéssemos bem no 22º andar, mas acabássemos sendo mortos com um único golpe no 23º andar, sinto que o 23º andar estaria cheio de cadáveres, e sua taxa de mortalidade seria horrível. Sei disso porque preciso atacar os monstros com Durandal para recuperar minha vida com cada vez mais frequência. Isso seria muito ruim. Bem, se formos lá e for muito difícil para nós, sempre podemos voltar. Na pior das hipóteses, podemos ser forçados a usar nossas miçangas sacrificiais, embora eu realmente não espere que seja tão difícil para nós morrermos depois de sermos atingidos apenas uma vez. Mas de qualquer forma,
Para ver o quão difícil será, temos que realmente chegar lá e começar a lutar. Não importa quanto tempo passemos no 22º andar, tudo começará do próximo. Isso mesmo. Todos nós temos miçangas sacrificiais, então, na pior das hipóteses, seremos capazes de sobreviver a um golpe que, de outra forma, nos mataria. Dito isso, não acho que os monstros no 23º andar usarão magia de área de efeito em rápida sucessão, mas não posso garantir isso com absoluta certeza. Também nunca ouvi falar de alguém entrando no 23º andar tão rápido depois de começar a entrar nos labirintos pela primeira vez. Mas agora que temos Vesta como Cavaleira Dragão em nosso grupo, sua estabilidade deve aumentar bastante, mesmo que ela seja bem novata em entrar em labirintos. Shelry, por favor, esclareça se você quer me tranquilizar ou me deixar desconfortável com suas palavras. Bem, acho que no caso das pessoas comuns, levaria muitos anos de treinamento antes que pudessem chegar ao 23º andar, mas como temos o benefício de ganhar muito mais experiência do que as pessoas normais, não há nada de errado em chegarmos lá tão cedo. Até Vesta já atingiu o nível 25 como Cavaleira Dragão. Mas, mesmo que tenha passado apenas meio mês desde que Vesta começou a entrar nos labirintos conosco, sinto que ela deveria ter um pouco mais de noção de perigo. No entanto, Vesta também estava sendo atacada pelos monstros no 22º andar sem sofrer muitos danos, e mesmo que estivesse um pouco confusa no início, provavelmente deve estar pensando que não haveria problema em passarmos para o 23º andar. Vamos então. Roxane, você consegue sentir o cheiro do Gumi Slime? Eu nunca senti esse antes, mas tem um cheiro que eu nunca senti antes, então talvez seja isso? Existem muitos cheiros assim por perto? Se sim, então nos guie para onde haverá apenas alguns deles. O grupo mais próximo de nós consiste em um cheiro que eu nunca senti antes, mas eles são um pouco numerosos. Acho que será melhor tentar do outro lado. Como esperado de Roxane, seu olfato está tão útil como sempre. Como há uma possibilidade de os inimigos começarem a usar magia de área de efeito, seria perigoso começar uma briga com muitos deles primeiro. Um grupo de 5 Gumi Slimes, todos disparando magias de área de efeito ao mesmo tempo. Nem consigo imaginar. Shelry provavelmente vai cancelar alguns dos feitiços deles com a lança, mas não conseguirá fazer isso com todos. Também houve uma vez em que não conseguimos cancelar os feitiços do inimigo a tempo porque eles estavam sendo disparados contra nós em rápida sucessão. Vai ser bem difícil. É assustador imaginar isso. De qualquer forma, devemos evitar lutar contra um grupo de 5 deles o máximo que pudermos, mas ainda assim, isso me deixa estressado com minha expectativa de vida. Obrigado, Roxane. Agora, vamos para lá. Seguimos em frente sob a orientação de Roxane. Durante o caminho, removi o apostador e o substituí pelo alquimista, e todos nós fomos revestidos, só por precaução. Se eu fizer dessa maneira, nenhum dano nos acontecerá. Quando formos encontrar o próximo grupo de monstros, acho que seria melhor abordá-los primeiro, em vez de esperar que eles se aproximem de nós, como costumávamos fazer até agora. Ah, entendi. Nós definitivamente podemos fazer assim. Shelry me dá alguns conselhos enquanto me mostra sua lança de aço poderosa. Mesmo que o inimigo tente usar sua magia de área de efeito, Shelry sempre pode cancelar o processo de encantamento com sua lança. Mas, para que ela faça isso, o monstro em questão precisa estar perto o suficiente para que ela consiga alcançá-lo com sua lança. Isso significa que de agora em diante devo correr direto em direção aos monstros no momento em que eles aparecem, em vez de esperar que eles façam isso como sempre fiz até agora? Tudo bem. Mesmo assim, vou tentar dar o primeiro tiro. Não precisa tentar cancelar se não for muito cedo. Entendido. No entanto, não há como sabermos se o ataque mágico que os inimigos vão usar será de alvo único ou de área de efeito. Acho que deveria ser mais comum que os monstros no 23º andar usem magias de alvo único. Não acho que haja diferença de poder entre magia de área de efeito e magia de alvo único, mas seria difícil testar se todos conseguem se recuperar a tempo após receber um ataque de uma magia de área de efeito. Agora isso me deixa ainda mais assustado.
Entendo os pontos de Shelry, mas me pergunto se ainda não seria melhor para mim receber a magia diária de efeito pelo menos uma vez para ver o quão poderosa ela seria, mas isso pode ser mais difícil de fazer do que eu pensava. Por enquanto, eu só disse a Shelry o que eu queria fazer. Eu estava planejando ter um único disparo para medir a potência, mas se eu acabar levando uma série de disparos, então definitivamente não vai ser nada bonito. Acho que a sugestão de Shelry é a coisa certa a fazer neste caso. Pensei que se eu fosse receber aquele ataque mágico não precisaria correr até o inimigo, mas é bem possível que enquanto eu espero o primeiro disparo chegar, eu seja atacado com um segundo ataque mágico. Enquanto eu pensava nessas possibilidades, chegamos ao grupo de inimigos para o qual Roxane estava nos guiando. Era um grupo de 2. Um Gumi Slime e uma concha de molusco. Muito bem, Roxane. Este grupo é praticamente o mais próximo do que eu queria enfrentar agora. 4 pessoas começaram a correr em direção aos inimigos, e enquanto isso, atirei tempestade de areia neles, já que a magia de terra é a fraqueza da concha de molusco. Essa batalha deveria ser um teste contra um Gumi Slime, então, naturalmente, devemos nos livrar da concha de molusco primeiro. Gumi Slime tem muitas fraquezas elementais, não apenas magia de terra. Concha de molusco, um monstro nativo do 22º andar do labirinto de Curatar, e a sereia chaleira nativa no 21º andar do labirinto de Curatar, cuja fraqueza também é magia de terra. O 23º andar do labirinto de Curatar não parece um bom campo de caça. Se ele atirar magia de terra em mim, retribuirei com a mesma coisa. Quando a tempestade de areia acalmou, parei e lancei outro disparo de magia na direção deles. Como esperado, liberar magia enquanto corre é algo consideravelmente difícil de fazer. Preciso me concentrar. Lanço meu feitiço e corro de novo. Roxane e as outras alcançaram os monstros antes que elas pudessem ser atingidas pela magia diária de efeito. Gumi Slime é um monstro gelatinoso de aparência nostálgica. Ele está exatamente como eu me lembrava. Roxane está em pé na frente dele, e Mira o golpeia de lado enquanto Vesta lida com a concha de molusco. Shelry fica um pouco atrás dos 2 monstros e enfia sua lança no Gumi Slime. Esta batalha deveria ser uma batalha experimental contra ele, mas será que está tudo bem? Temos que derrotar a concha de molusco primeiro e depois passar para o Gumi Slime, destruindo-o lentamente com nossos ataques para avaliar seu poder de combate neste andar. Não é isso que eu realmente quero fazer. A verdade é que eu queria tentar lutar contra o Gumi Slime sozinho. Se for só um Gumi Slime, todo mundo vai cercá-lo. Mira e Shelry também vão ficar com o Gumi Slime. Desta vez, só temos uma concha de molusco extra junto com ele, mas justamente por ser só uma concha de molusco extra, não há necessidade de designar mais do que uma pessoa para cuidar dela, o que é o mínimo necessário. Entendo. Essa está correta, eu definitivamente me sinto conectado. Em outras palavras, a decisão de ir e derrotar a concha de molusco primeiro foi um erro da minha parte. No entanto, a concha de molusco caiu primeiro. Consegui, desço. Ao mesmo tempo em que Miria gritou isso, o Gumi Slime ficou petrificado. Quando isso aconteceu com ele, seu corpo elástico e flexível ficou congelado de uma forma muito estranha. Sim, ele definitivamente ficou petrificado. Agora, não importa qual deles caiu primeiro, porque agora eu aprendi uma informação muito mais valiosa. Que a petrificação era eficaz contra o Gumi Slime, um monstro do 23º andar. Mesmo que tenha sido só uma vez, ainda é um bom sinal. Mesmo quando eu estava lutando contra Mabres no 22º andar usando magia de terra, que era a fraqueza deles, às vezes conseguíamos petrificá-los antes que eu pudesse derrotá-los e às vezes não conseguíamos, então era uma situação de 50%. Sim, quando eu estava atacando com minha lança agora mesmo, definitivamente senti que meus ataques não fizeram muito efeito contra ele. Já que Vesta e eu não atacamos tanto o Gumi Slime, acho que seria melhor nos concentrarmos na defesa e na evasão. Sim, acho que isso deve funcionar bem para nós. Enquanto eu limpava o monstro petrificado, as garotas estavam tendo uma reunião de estratégia. Vesta assentiu vigorosamente à sugestão de Roxane.
Ela parece ser capaz de se esquivar de ataques inimigos mesmo sem se dedicar totalmente à esquiva. De todas as membros da vanguarda, Vesta e Roxane foram as únicas que não atacaram o Gumi Slime. Mira impunha estoque de petrificação, então é melhor que ela ataque os monstros agora, já que sua sagacidade já foi comprovada, mesmo que não seja o tempo todo. A petrificação também funciona contra os monstros neste andar. Enquanto eu ouvia a reunião de estratégia das garotas, Gumi Slime desapareceu em uma nuvem de fumaça verde. A única coisa que sobrou dele foi um único pedaço de amido de slime. Amido, desço. Miria vai buscá-lo imediatamente. Acho que ela conseguiu se lembrar do nome porque eu usava muito quando cozinhava tempurá e karaage. A memória dela é realmente a mais forte quando se trata de peixe. Considerando o que aconteceu antes e onde aquele item de drop foi deixado agora, acho que deve ser o drop raro do Gumi Slime, certo? A combinação atual parece ser boa o suficiente, devemos ser capazes de lutar bem neste andar enquanto a usamos. Sim, no nosso nível atual não deve ser um problema. Foi uma vitória fácil, a julgar pelos resultados. Vamos lá, desço. Acho que devemos ficar bem. Havia algum sentido em confirmar tudo isso? Dito isso, agora que nos mudamos para o andar superior, acho que devo começar a ouvir a opinião de todas. Se alguém achar o andar atual muito difícil, mesmo subindo apenas um andar de cada vez, essa é a coisa mais segura a fazer. Separadamente, seria ótimo continuarmos treinando um andar abaixo, então não haveria problemas com isso. Em algum momento, chegará um nível em que será impossível lutarmos, e não quero chegar lá tão cedo. A chave para nossa rápida progressão é estarmos cientes dos perigos à nossa frente antes mesmo de nos depararmos com eles. Para ser completamente franco, não consigo imaginar a Roxane reclamando de qualquer dificuldade. Na verdade, sinto que ela vai ser a única a notar os outros exagerando, então tenho grandes expectativas em relação a ela. Inicialmente, pensei que Mira e Vesta seriam as que reclamariam um pouco, mas agora não tenho mais essa impressão sobre elas. Não acho que elas vão reclamar de jeito nenhum. Não pense, mas sinta, e você poderá aproveitar a crise. Como eu esperava, Shelly é a única pessoa em quem sempre posso confiar. Shelly sempre fará julgamentos corretos. O 23º andar não é um problema para nós até agora, porque foi Shelly quem determinou que conseguiríamos nos virar aqui sem problemas. Tudo bem. Acho que deve ser possível lutar no 23º andar do labirinto de Curatar por enquanto. Essa combinação atual de inimigos não é ideal, mas deve funcionar perfeitamente, certo? Nesse caso, a sala do chefe deve ser logo ali. Ei, espere um minuto. Você quer lutar contra o chefe do 23º andar, certo, mestre? Era disso que você estava falando, certo? Que é isso que deveríamos fazer em seguida, certo? Eu realmente não consigo acompanhar a linha de pensamento da Roxane. Certamente, a combinação de inimigos não é a ideal. Gumi Slime tem muitas fraquezas, mas magia de terra não é uma delas, mas conchas de molusco e sereias chaleira, os dois inimigos com maior probabilidade de aparecer aqui, são fracos contra magia de terra. Quero dizer a Shelly que entendo, mesmo que ela não me explique. A questão com a qual estou lutando agora é se devemos ou não lutar contra o chefe de andar, porque combinar isso com as batalhas contra os fracos pode ser realmente difícil. Não. Você pode estar certo sobre isso. Sim. É por isso que não quero ir direto para a batalha contra o chefe de andar. Em vez disso, acho que seria melhor lutarmos aqui um pouco mais para garantir que não teremos problemas. Isso parece razoável. Como esperado de Shelly. Seu julgamento é tão razoável como sempre. O dela não é o mesmo que o de uma guerreira como Roxane, de coração frio. Claro, mestre. Deve haver um grupo de monstros com muitos Gumi Slimes por perto, então vamos lá ver. Roxane avançou. Acho que ela aceitou essa mudança de planos surpreendentemente bem. Talvez devêssemos começar a aumentar aos poucos o número de monstros contra os quais lutaremos. Não.
Até agora, não fizemos nada que garantisse a segurança do aumento do número de inimigos. Estou pensando demais? No entanto, dizem que os monstros do 23º andar são superiores aos dos andares abaixo e podem usar magia de área de efeito. Mas talvez aumentar o número de inimigos gradualmente ainda seja aceitável? Bem, não há como encontrarmos um grupo de monstros tão conveniente, então o que estamos fazendo agora deve ser bom o suficiente. Enquanto eu seguia Roxane, preocupado com várias coisas, um grupo de Gumi Slimes apareceu diante de nós. 5 deles. Era um grupo formado inteiramente por Gumi Slimes. Vamos lutar contra um grupo de 5 monstros no 23º andar? Você é uma demônia, Roxane? Ou uma diaba? Algo assim não é difícil demais para nós agora? Não, talvez seja só uma coincidência. Tem que ser coincidência, certo? Mas se não for, sinto que preciso lembrar Roxane mais tarde que os monstros do 23º andar são mais fortes do que os que enfrentamos antes. As 4 garotas começam a correr em direção aos monstros, e eu lanço uma tempestade de fogo em direção a elas, seguida por mais um disparo de magia. A razão pela qual ela é chamada de magia de fogo é porque o efeito final dessa magia é fácil de entender. Quando tempestade de fogo é ativada, faíscas sempre piscam no ar, então você sempre sabe quando o efeito do feitiço vai acabar. Graças a isso, consigo saber imediatamente quando lançar o próximo feitiço. Isso é algo que não seria possível com um feitiço como a tempestade de brisa, porque é praticamente invisível a olho nu. Bem, mesmo que haja perda de tempo, acho que na pior das hipóteses serão alguns segundos ou até menos que isso. Ainda assim, deve ser um pouco diferente. Posso ver as faíscas voando no ar, então posso ver e sentir claramente que a magia é usada, diferentemente dos outros feitiços. Quanto ao grupo atual de Gumi Slimes, havia 3 deles na vanguarda e 2 na retaguarda. E como esses 2 estão nessa posição, é mais do que provável que usem magia para atacar. Se possível, eu preferiria acabar com todos os 5 de uma vez, mas contanto que façamos com que eles lutem contra todos nós 1 contra 1, então estaremos seguros. Ah, um deles acabou de chegar na frente. Talvez os monstros pensassem que lutar 1 contra 1 era impossível para eles? Não, acho que não. Enquanto continuo liberando minha magia, também alcanço as garotas na frente. Ops! Quando as alcancei, vi um círculo mágico se formando sob um dos Gumi Slimes. Aí vem! Justo quando pensei nisso, vi um monte de terra voando perto de Roxane. Seria um dos Slimes usando magia de alvo único? Foi a primeira vez que vi magia sendo usada no 23º andar, então pensei que seria uma boa ideia encarar esse feitiço de frente, mas então me lembrei do risco dos feitiços serem disparados repetidamente, então a única resposta natural era evitá-lo. Então escolhi parar todos os 5. No final, um dos Gumi Slimes que se moveu para trás disparou outro feitiço de alvo único em nossa direção, mas não conseguiu atingir ninguém, fazendo com que a batalha terminasse sem problemas logo depois. Nenhum deles usou nenhuma magia de área de efeito no final. Sim, mas é consenso geral que quanto mais alto o andar, maior a chance de isso acontecer. É por isso que precisamos ter cada vez mais cuidado para não sermos atingidos a partir do 23º andar. É mesmo? Shelly continua calma como sempre. Do ponto de vista experimental, foi uma pena que nenhum dos Gumi Slimes usasse magia de área de efeito, mas não vou reclamar disso. O que Roxane pensaria se eu dissesse a ela que gostaria que ficássemos no 23º andar até eu receber um ataque mágico de área de efeito de um Gumi Slime? Mesmo se houvesse 5 Gumi Slimes, não teria sido uma luta difícil se eles não disparassem magia de área de efeito de uma só vez. Veja, isso aqui. É por isso que tenho certeza de que ela acha que estamos prontos para brigar com o chefe de andar deste andar. Ah! Pensando bem, prometi ao Duque que continuaria visitando os labirintos restantes do Ducado de Hearts, então não deveríamos ir ver as combinações de monstros no 23º andar dos labirintos lá? Nesse caso, com certeza darei uma olhada na próxima vez.
No entanto, já que se tornou um problema tão grande, talvez devêssemos ficar longe deles por mais um tempo. Shelly bloqueou minha rota de fuga, mesmo eu contando tanto com ela. Ou melhor, eu já disse, em algum momento, que gostaria de ficar longe dos labirintos do Ducado de Hearts. Que estranho. Eu não deveria ter dito nada disso para Shelly e as outras. Na verdade, tenho quase certeza de que não disse nada disso. Será que elas entenderam errado algo que eu disse? Será que minhas palavras são tão fáceis de confundir? Garotas, não é bom presumir que vocês sabem o que seu mestre está pensando o tempo todo. Quando Cao Cao, que enfrentava dificuldades durante a batalha em Anshan, deu costelas de frango como senha para um mensageiro, ele quis dizer isso literalmente porque tinha costelas de frango na sopa, e Yang Xiu, que interpretou essas palavras como uma metáfora para a retirada, foi executado por causa disso. Ah, é verdade. Mas não precisamos ir verificar o de Tari. Só o de bode já deve ser suficiente. Isso está realmente certo? Não tenho boas lembranças de lá. Quando fomos conferir o labirinto de Tari pela primeira vez, lembro que os moradores foram muito rudes e arrogantes conosco. Não estou fazendo isso por caridade nem nada do tipo, então não entrarei naquele labirinto novamente, pois algo pode dar errado lá. No entanto, como estou em dívida com o Duque de Hearts, enquanto ele me pedir para entrar, terei que continuar entrando nos labirintos do Ducado de Hearts. Sim, certamente não foi uma boa experiência. Roxane concorda comigo. Pensando bem, quando visitamos o labirinto de Tari pela primeira vez, Shelly não estava com Roxane. Ela enviou sal para seus inimigos? Não precisamos ir ao labirinto de bode agora, mas provavelmente deveríamos ir em breve. Por favor, investigue antes. Entendido. No final, a estratégia de ir para um labirinto diferente acabou sendo um fracasso. Agora, vamos lutar um pouco mais aqui no 23º andar. Claro. Devo nos levar para o próximo grupo? Oh, Roxane assentiu inesperadamente e honestamente. Por favor, faça isso. Guiados por Roxane, seguimos em frente. Em seguida veio um grupo de 3 Gumi Slimes, uma concha de molusco e uma sereia chaleira, então 5 monstros no total. Já que você encontrou esses caras, Roxane era tão obediente porque queria lutar com eles? 4 de nós começam a correr, e eu lanço uma tempestade de brisa. Tempestade de fogo não pode ser usada em conchas de moluscos, pois são resistentes à magia de fogo. Há 3 Gumi Slimes desta vez, mas mesmo que o número de Gumi Slime fosse menor que 2 ou 3, eu ainda deveria mirar nos Gumi Slimes primeiro e derrotá-las o mais rápido possível para evitar ser atingido por magia de área de efeito. Enquanto lutava com magia de vento, a equipe de vanguarda colidiu com os monstros. Um Gumi Slime apareceu atrás. Miria, faça isso. Sim, desço. Miria cuida de um dos 2 Gumi Slimes que apareceram diante dela por causa do potencial de petrificação deles. Quero que ela tente neutralizar o máximo de monstros fortes possível. Aí vem. Outro disparo de magia de terra passou por Roxane mais uma vez. Mesmo tendo me esforçado para esperar, parecia que os inimigos ainda não usariam magia de área de efeito contra nós. Consegui, desço. Vamos recuar um pouco. Assim que alcancei as garotas, Miria conseguiu petrificar um dos Gumi Slimes, mas entrei em pânico e ordenei que recuassem. Enquanto fazíamos isso, os monstros avançaram. O Gumi Slime petrificado foi deixado para trás, e o outro que estava na retaguarda até então preencheu o espaço vazio que ele deixou. Com isso, todos os monstros estavam na posição de vanguarda. Bem, estou em uma situação em que quero ser atingido por uma magia de área de efeito, então não me importaria se você ficasse aí atrás e atirasse em mim. Durante a luta, eu provavelmente teria sido atingido de qualquer maneira, mesmo se não quisesse, então não me importaria de mostrar alguma brecha na minha defesa só dessa vez. Shelly ataca os Gumi Slimes com sua lança e eu lanço tempestade de brisa sobre eles. Vesta ataca a sereia chaleira sem hesitar, porque, como não é um Gumi Slime, seus ataques com suas espadas de 2 mãos serão realmente muito eficazes contra ela.
Ela desfere um golpe após o outro, a ponto de eu começar a sentir pena do monstro. Quanto aos Gumi Slimes, o que estava mais atrás foi petrificado por Mira e depois se transformou em fumaça que desapareceu com o vento. Ao mesmo tempo, o que estava na vanguarda tremeu violentamente e atacou Roxane. Roxane cambaleou para o lado e se esquivou do ataque. Imediatamente, lancei um ataque de magia de vento para eliminar os monstros restantes. Senhorita Roxane, você estava tentando segurar o Gumi Slime agora há pouco? Parecia que sim. Assim que a batalha terminou, Shelry perguntou a Roxane sobre isso. Eu estava me perguntando se aquele movimento de balanço dela agora também tinha a ver com isso. Aliás, como algo assim funcionaria? Cuidado para não ser engolida por ele, ok? De qualquer forma, fico feliz que possamos continuar lutando contra os Gumi Slimes. Não, a ação preparatória é muito grande. Se você nem desviar o olhar, não será atingido por esse ataque. Essa é a Roxane. É mesmo. Mira e Vesta, só tomem cuidado. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Essas duas não estão muito envenenadas pela atitude da Roxane? Eu certamente tremia de medo, então talvez elas tenham percebido só de olhar para mim. Mesmo quando perguntei a Mira e Vesta quem trouxe o amido de slime para mim, a reação delas não foi a que eu esperava. E eu? Eu equipo a Durandal quando vou para a linha de frente, então estou pronto para ir. Não importa o que aconteça, contanto que eu continue a usar a Durandal, reduzindo os números do inimigo e recuperando meu próprio HP e MP ao mesmo tempo, podemos vencer sem problemas. Seria ruim se eu não conseguisse me mover, mas acho que não preciso me preocupar com isso neste andar, já que não há lagartas verdes e seus fios aqui no 23º andar. Os monstros aqui são um pouco mais fortes e é mais difícil me mover por causa disso, mas, tirando isso, está tudo bem. Será que também fui envenenado pela atitude da Roxane? No entanto, é verdade que, enquanto eu tiver Durandal, posso lutar enquanto me recupero ao mesmo tempo, então nunca perderei. Da próxima vez, já que os oponentes não são muito desafiadores, vamos nos aproximar da sala do chefe. Roxane se virou e nos guiou até o próximo grupo de monstros. Parece que ela não desistiu de ir para a sala do chefe. Ela provavelmente planeja entrar na sala do chefe assim que terminarmos de lutar contra o próximo grupo de Gumi Slimes. Na pior das hipóteses, ela irá direto para a sala do chefe e dirá: "Ah, a sala do chefe é bem aqui." Foi um erro deixar Roxane assumir o controle. Elas formam uma péssima combinação. Oh! Um Gumi Slime e uma concha de molusco aparecem. Não, certamente não. Será que meu pensamento foi envenenado pela Roxane a tal ponto? Pensando bem, não. Eu a instruí desde o início a mirar em grupos grandes. Se eu vou derrotá-los com magia de área de efeito de qualquer maneira, quanto mais monstros, melhor. Então, mesmo que eu ache que esse número seja pequeno, não é como se eu estivesse sendo envenenado pela Roxane. Não há nada de errado comigo. Como são apenas dois, Roxane e Vesta serão suas adversárias na vanguarda. Roxane ficou na frente do Gumi Slime e Vesta na frente da concha de molusco. Não importa o quanto o Gumi Slime ataque, não há necessidade de Roxane atacá-lo de frente. Não há sinal dele. Não. Há algum sinal? Afinal, Roxane se esquiva do ataque. Para quem não a conhece, parece que ela está prestes a ser atingido. Mas o monstro nem percebe que era a armadilha astuta de Roxane. Vesta também estava repelindo o ataque da concha de molusco. A de agora é repelida com duas espadas de duas mãos e jogada para longe. Era uma estratégia exclusiva da grande e poderosa Vesta. E então, Mira, que estava atrás do Gumi Slime, lançou sua estoque de petrificação nele. Então, a petrificação também é uma questão de tempo. Eu deveria ter usado tempestade de areia em vez de tempestade de água? Bem, não sei se a petrificação será ativada ou não. Até que eu possa neutralizá-la de fato, devo usar magia de água, que é a fraqueza do Gumi Slime,
em vez da fraqueza da concha de molusco, que é a magia de terra. Eu consegui, desço. Mas ele ficou petrificado. Petrificação acontece, mesmo que eu não tivesse garantia de que realmente aconteceria. Gostaria de não ter batido nele tão estupidamente. Mudo para a tempestade de areia. Logo após a troca, concha de molusco também entrou em colapso. Não foi um erro usar magia de água no começo, foi? Isso mesmo. Acho natural tentar reduzir o tempo gasto lutando contra monstros fortes. Depois de limpar o Gumi Slime, conversei com Shelly, mas ela concordou comigo. Está tudo bem mesmo? Se a racional Shelly diz que está tudo bem, então provavelmente está tudo bem. Não confie em nada em que não se possa confiar. Então, por favor, leve-nos para o próximo grupo. Sim. Há muitos oponentes nessa direção. Ali, hein? Quando Roxane liderou o caminho, descobriu-se que era um grupo de 3 Gumi Slimes e uma sereia chaleira. Eu ataco com tempestade de fogo. A sereia chaleira é resistente à magia de água, então, ao contrário das conchas de molusco, que são resistentes à magia de fogo, é legal poder usar tempestade de fogo nela. Acho que é uma questão de humor. 4 deles formaram uma linha horizontal e enfrentaram Roxane e as outras. Mesmo com 4 oponentes, não há flutuação na formação da vanguarda. Será que é a ponto de Miriam não conseguir usar sua estoque de petrificação? Mesmo assim, continuamos caçando os monstros. Um círculo mágico apareceu do Gumi Slime. Não precisa cancelar isso. Entendido. Shelly tentou cancelar, mas Roxane a impediu. Você vai aceitar? Parece que está quase pronto, tudo bem? O círculo mágico então desaparece, e o Gumi Slime atira uma bola de lama. É um feitiço de alvo único? Roxane não se esquivou facilmente, mas recebeu o golpe de frente. Por quê? Não parece ser grande coisa. Acho que ela fez isso de propósito, porque ela desviou facilmente dos ataques seguintes do Gumi Slime até que eles foram derrotados pela minha magia. Você está bem? Sim, sem problemas. Nesse ritmo, nem precisarei de cura. Quando perguntei isso enquanto cuidava dela, Roxane respondeu: Você está mesmo bem? Não pareceu nada, mas eu conjurei uma cura nela ainda. Entendo. Não foi nada, então acho que não tem problema mudar para uma batalha contra o chefe. Era esse o propósito dela receber aquele ataque mágico? Ela até disse que não era grande coisa. Espera aí. Ela estava fazendo isso só para que pudéssemos lutar a batalha contra o chefe? Isso. Parece bem provável. E como ela não parece machucada nem com dor, não deve ter sido nada demais. Além disso, não posso esperar para sempre para que uma magia de efeito de área me atinja diretamente. O problema é que é diferente da magia de ataque típica, mas você acha que está tudo bem? Pelo menos, podemos descartar a possibilidade de nos matar com um único acerto. No pior cenário, devemos conseguir sobreviver a alguns disparos. Também não parece que eles estejam usando com tanta frequência. Quase não há problemas no 23º andar para nós, e acho que nossas chances de lutar nos andares superiores são muito boas. Pedi a salvação para Shelly, mas Shelly parece confiar mais na avaliação de Roxane. Se Shelly diz que está tudo bem mesmo? No caso dos magos, quase não há diferença de poder entre magias de ataque de alvo único e magias de efeito em área. Será que será o mesmo para monstros? Roxane recebeu deliberadamente magia de ataque de alvo único, mas como devo julgar? Por ser um monstro, é possível que possua vários tipos de magia, mas até agora, monstros nunca haviam feito isso. Gumi Slime possui pelo menos 2 tipos de magia de ataque. Magia de ataque de alvo único e magia de ataque de efeito em área. Uma magia de efeito em área pode atacar todos os inimigos sem falhar. Além disso, se o poder também for alto, será como um movimento que quebra as regras.
pode-se considerar que não há muita diferença de poder entre magia de ataque de alvo único e magia de área de efeito. Além disso, Gumi Slime não usa magia de área de efeito, ou pelo menos nunca usou até agora. Deveríamos estar bem aqui no 23º andar. No entanto, eu só lutei contra o Gumi Slime com magia. Vamos lutar com uma espada uma vez. Depois disso, vamos até o chefe de andar. É verdade. Entendido. Roxane entendeu imediatamente o que eu queria dizer. Ela tem dado seu melhor e certamente fará o mesmo em mais uma batalha. Um lugar com poucos Gumi Slimes, não, um lugar com mais de 2 Gumi Slimes seria legal. Você pode nos levar lá? Fica do outro lado, em frente à sala do chefe. Roxane me guiou até nosso próximo destino, um grupo de 2 Gumi Slimes e uma concha de molusco. Quanto ao motivo de haver 2 Gumi Slimes? Consegui, desço. Fiquei pensando se isso poderia acontecer. Fiquei preocupado que eles não fossem petrificados por Miria e que eu não pudesse testar Durandal contra eles, mas aconteceu exatamente como esperado. É ótimo que você tenha petrificado o problemático Gumi Slime, Miria. Consegui, desço. Fiz um pequeno elogio a ela. Bem, certamente não é ruim. Os 2 Gumi Slimes foram neutralizados pela Miria, só que a batalha demorou muito. Foi um erro começar a limpeza pela concha de molusco? Mu. A teoria de reduzir primeiro o número de monstros fracos está correta, afinal. Não foi uma luta difícil, mas lutar contra Gumi Slimes com uma espada certamente prolonga o tempo de batalha. Sim. Não tenho dúvidas sobre isso. Shelry também reconhece isso. Gumi Slime resistente a ataques físicos é definitivamente um oponente formidável para nós. Então, devemos ir para a batalha contra o chefe? Se for o mestre nosso grupo, então é certo. Sério, as lutas aqui não são nada difíceis. Na verdade, considerando o número de dias desde que entrei no labirinto, acho que é um pouco cedo, mas, falando realisticamente, não faz sentido procrastinar aqui. Acho que seria melhor ir para a batalha contra o chefe. Vamos lá, desço. Acho que devemos ficar bem. Até Shelry, meu último raio de esperança, se voltou contra mim. Com isso, não teremos outra escolha a não ser prosseguir para a batalha contra o chefe, e dizer para Roxane fugir do Gumi Slime também não parece uma boa ideia. É isso pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.